Existem leis que instituem que, de 21 a 28 de agosto, se comemore a Semana Nacional e Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Serve para sensibilizar a sociedade, combater o preconceito e a discriminação. As ações das APAES são voltadas para as pessoas com deficiência que nos ensinam sobre amor e superação. Junte-se a nós, colabore para uma sociedade mais justa e inclusiva. Conheça nossas entidades pelo site www.apaipr.org.br ou visitando a APAE do seu município. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Nilson Gonçalves e o Show da Manhã. Nove horas e 18 minutos, estamos de volta aqui pela sua 87.9, na manhã dessa terça-feira, dia 24, e estamos recebendo aqui nesse momento, então, nos estúdios aqui da Mauá FM, né, a psicóloga ali da APAE, né, a jovem Sabrina, né, Sabrina? Que vai falar um pouco para nós aqui, né, do seu trabalho, né, da importância do seu trabalho, dessa sua especialidade ali para as crianças, né, para as pessoas, enfim, né, com alguma deficiência, né, e essa semana, então, claro, como a gente, né, falou na nossa abertura, do conhecimento de todos, estamos vivendo, estamos comemorando, né, vamos dizer, celebrando, né, porque não, né, Aline? Está conosco aqui também, de volta, a Aline, né, a pedagoga aqui da APAE, né, Aline? Acompanhando aqui, então, a psicóloga, e por que não falar, comemorando essa semana, né, dessas pessoas que traz tanto exemplos para nós, né, de superação, de garra, de determinação, de amor, né, de união, né, e a gente, então, como a gente vem falando, essa semana, ao longo de toda a semana, a gente vai estar conversando aqui, eles vão estar passando para nós, para toda a nossa comunidade, da importância do trabalho, né, o que cada especialidade ali, né, corresponde, o que ajuda essas pessoas, né, e a gente, então, nesse momento vai conversar aqui, então, com a Sabrina, ela que é psicóloga, então, aqui da APAE de Mauá da Serra, falar um pouco para nós ali do seu trabalho, da sua especialização, né, Sabrina? Seja muito bem-vinda, né? É um prazer enorme estar recebendo você aqui nesta manhã de terça-feira. Eu que agradeço. Então, um bom dia, ouvintes da Rádio Mauá FM. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu estou aqui para falar um pouco, né, sobre qual que é o público que a APAE atende, algumas diferenças, um pouco mais do meu trabalho ali, um pouco mais da minha especificidade no trabalho com as crianças e jovens e adultos com deficiência. E não é fácil, como você falou, jovens, adultos, né, e crianças, né? Sim. Cada um com um atendimento diferente, né? Responde, acho que diferente, né? Não é fácil, né? Sim, cada um vai ter ali as suas prioridades de intervenção de acordo com a sua faixa etária, né? Então, é um trabalho bem individual e focado, um trabalho muito sério que a APAE vem desenvolvendo aí há muito tempo. E que tem uma importância, né, que faz, né, uma importância muito grande na vida dessas pessoas, né? Com certeza. Você é de Apucarana, que Sou você estava dizendo agora há pouco. Você vem quantas vezes para Mauá da Serra por semana? Eu venho 2 vezes por semana. Nas terças e quartas-feiras eu estou aqui na APAE. E isso já tem um tempo que você está atendendo aqui em Mauá da Serra? Sim, aqui em Mauá eu já estou há mais de 3 anos já. Há mais de 3 anos. Esse ano eu completei 3 anos de APAE. E agora a gente vivendo esse momento, né, de pandemia, né, que mudou tudo, né, um novo normal, tivemos que nos reinventar para a vida, né? Estamos tendo que nos reinventar, ainda acredito que ficou um pouco mais difícil ainda desempenhar esse trabalho teu tão importante, né? Sim, ficou realmente um pouco mais difícil, porque além de trabalhar todas as questões que a deficiência já traz para a vida do sujeito, nós também estamos tendo que lidar com algumas dificuldades que estão sendo desencadeadas aí por conta de alguns transtornos que envolvem, por exemplo, ansiedade, depressão, né? Tanto da família quanto das crianças e dos jovens que são atendidos ali na escola. Então, um trabalho assim que já era um pouco complicado devido
as condições do sujeito, isso acabou tendo uma piora em alguns casos, né? Como que ficou, tipo assim, a sua especialidade específica, como que ficou durante essa pandemia? Como que você acompanhou? Como que foi? O trabalho na escola de algumas crianças, ele continuou sendo feito de forma presencial, seguindo todos os cuidados, né, que estavam sendo colocados para nós, e de algumas famílias a gente acabou realizando algumas orientações, acolhendo as dificuldades, mas de forma remota. Então, orientando a família, o pai, o cuidador, em como está lidando com tudo aquilo que estava emergindo do seu filho, né, em casa. Então, eles tinham o meu contato direto do telefone. Então, sempre que tinha algum problema ou alguma dúvida, nós estávamos respondendo, nós estávamos tentando direcionar qual que seria a melhor conduta naquele momento, né? E em alguns alunos continuamos com o atendimento na escola. Até porque os alunos em si, remoto é difícil, né? Principalmente nesse atendimento teu, né? Nós orientamos os pais para estar fazendo algumas estimulações, mas a gente também precisa observar a criança para ver qual que é a necessidade dela, né? É um olhar clínico, um olhar que talvez o pai não tenha. Então, mesmo que ele fizesse esse atendimento em casa, essa estimulação em casa, o profissional precisa estar olhando a criança e vendo qual que é a necessidade dela para orientar o pai. Né? Então, é isso que nós fizemos. Nós observamos algumas crianças, realizamos o atendimento remoto daquelas que eram possíveis e daquelas que não era, devido ao grau de comprometimento. Nós continuamos com o atendimento na escola daí. 9h24, a gente falando ontem aqui, né, da questão da prevenção, né, que sabemos que em tudo, né, o melhor remédio é a prevenção. E nessa especialização sua aqui, quando você acompanha, né, uma pessoa dessa com algum tipo de deficiência, desde novinho, desde criança, ou se pega um outro já com uma idade um pouco avançada, você vê ali muita diferença? Há mais dificuldade? Sim, tem muita diferença. Quando a gente fala do atendimento dos primeiros anos de vida, né, a estimulação ela vem com foco no desenvolvimento da comunicação, no desenvolvimento da alfabetização, na diminuição de alguns excessos comportamentais que dificultam a interação da criança ali com o meio. Então, o foco ele é um pouco diferente. Quando a gente pega uma pessoa que tenha uma idade mais avançada, o foco daí ele é nas atividades de vida diária, é na introdução desse sujeito na sociedade, é no desenvolvimento de habilidades que vão dar suporte para essa pessoa conseguir desempenhar um papel social ali, né? Então, que ele consiga ter, às vezes, conseguir esquentar uma comida, conseguir elencar prioridades dentro de casa, por exemplo, para saber será que eu preciso comprar um arroz ou será que eu preciso comprar um creme para o cabelo, né? Desenvolver habilidades para cuidado da casa, de autocuidado também. Então, o foco ele acaba sendo diferente, sim. Então, demora um pouco mais, de repente, para pegar toda essa orientação. Quando acompanha desde criança, a gente fala isso da importância. Ontem a gente falava, né, Aline, já disse, das famílias, né, do pai, a mãe, né, a família, ter consciência, né, que logo no início, quando vê, né, algum tipo de dificuldade da criança, né, já para procurar o quanto antes ter esse atendimento que vocês prestam, né, tão importante na vida dessas pessoas, né? Quando nós realizamos essa intervenção precoce na criança ali nos primeiros anos de vida, a chance, né, o prognóstico dela, ele é muito bom, porque o cérebro ele está numa fase de desenvolvimento fantástica. Então, o desenvolvimento que ele tem do 0 aos 6 anos de idade, depois ele começa a ficar um pouco mais devagar. Então, qualquer sinal de atraso que o pai observa na criança é muito importante ele levar para uma avaliação,
por conta das chances de sucesso que a gente tem, que são evidentemente maiores e comprovadamente maiores. Então, a intervenção precoce, e precoce mesmo, não precisa esperar ter atraso na escola, não precisa esperar atrasos assim, nos 6 anos, por exemplo. A gente pode esperar ali se não está falando muitas palavras, se não está conseguindo interagir com outras crianças, se não está conseguindo desempenhar aquilo que é esperado para a idade dela, já pode procurar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A gente tem muitas crianças bem pequenininhas que, quando começa essa estimulação, elas têm um desenvolvimento fantástico que não teriam se a gente esperasse uma idade um pouco mais avançada. Então, não precisa, quando a gente fala intervenção precoce, é precoce mesmo, é bem pequenininho. 9h27 está aí, então, né, a importância, volto a dizer, da sociedade em si, né, porque às vezes mesmo que o pai e a mãe, né, não queiram, por um motivo ainda, mas às vezes, né, ali é uma vizinha, né, a comadre, a madrinha da criança, né, está conversando, pode falar, fica à vontade, viu? Às vezes, né, a tia, né, a madrinha, uma conhecida, e conversando com a mãe. Então, essa semana o intuito nosso aqui também, é claro, é de levar essa conscientização, né, Aline, para as famílias, né, Isso, Nilson. Até complementando a nossa psicóloga da PAI, a gente percebeu, assim, no decorrer desse trabalho, principalmente, se a pandemia teve alguma coisa que veio nos ajudar, pensando, né, não foi só momentos ruins. Nós percebemos que os pais estiveram mais tempo com seus filhos e puderam observar um pouco mais de perto esses comportamentos. E até aumentou muito, né, Sabrina, o nosso atendimento, assim, as famílias procuraram mais a escola, até mesmo por esse motivo, por uma observação maior dos pais. E até mesmo, como você falou, Nilson, até mesmo uma comadre, um vizinho, mas foi um alerta. E também, aproveitando o gancho que a Sabrina falou, em relação ao desenvolvimento, que quanto antes, melhor, principalmente nessa área. Hoje, a gente percebe isso muito nos autistas, né? A gente fala o TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente percebe que quanto antes forem diagnosticados, percebidos, principalmente esses sintomas, a gente vê que as crianças hoje, uma diferença muito grande, por exemplo, de um autista de 25, 30 anos, para os menores de hoje, entre 4 e 5, a gente percebe que a comunicação está melhor e a própria questão do social deles também está melhor, porque hoje os pais procuram um pouco antes, né? E fica aqui um alerta, sempre ficar revendo mesmo esses sintomas, esses comportamentos, né? Para ter o quanto antes esse acompanhamento tão importante, né? Para o desenvolvimento da vida deles futura, né? Isso, até porque, como a Sabrina falou, de 0 a 6 anos, a gente tem um alcance bem melhor do cérebro, né? Até tem aquele ditado, né? Que se torce quando é verde, né, Oliveira? Porque fica na nossa idade assim, daí é complicado, né? Então, imagina nisso, né? Numa seriedade que é isso, né? 9h30, fiquem à vontade, né? A Sabrina vai falar para a gente um pouco aqui qual é o público, né, que a PAI atende, né? Quais as diferenças aí da deficiência mental, né, e da deficiência intelectual, né? Então, fique à vontade, informe-nos aqui como... E cada vez que vocês vêm para cá, Violino, vocês surpreendem a gente. Nós que estamos, né, não tão envolvidos, mas ainda temos um pouco mais de conhecimento. Imagine ser tão importante essas informações de vocês para toda a nossa comunidade. Porque a cada vez que vocês vêm, né, ou seja, cada vez que a gente presencia, Violino, vocês com essas crianças ali, com os familiares, nos emociona e nos ensina, né? Então, é de fundamental importância, né, o trabalho de vocês, o amor que vocês têm por essas crianças, né? E eu acho que nada mais justo que a nossa população saber um pouco disso, né? Ainda mais nessa semana, né? Sim. Ainda mais hoje que está começando lá as Olimpíadas. Não sai da minha cabeça aquelas Olimpíadas, porque os atletas normal, né? Que se diz normal, que eu acho que, né? Quanto mais normal a gente se achar, acho que mais deficiência a gente tem, né? Porque uma das questões é admitir as deficiências que a gente tem, quantas são, né? E quando a gente fala os atletas lá, que nem a gente teve, né, recentemente, a Olimpíada normal, né? Quanto nos emocionaram aqueles atletas com as histórias deles nesse momento que a gente está vivendo, né? Momento de pandemia, da forma que treinaram, se prepararam para ir para lá. E eu fico imaginando quanto que vão nos emocionar esses, né? Paralímpicos que vão começar hoje, né? Mostrando para nós a força de vontade, né? Que de fato a deficiência não atrapalha eles em nada. Pode atrapalhar se o pai e a mãe, né?
ter um certo tipo de preconceito, ou se a sociedade tiver um preconceito, mas atrapalha a gente, o desenvolvimento meu como pessoa, como cidadão, como profissional, mas jamais vai abalar eles, porque eles são capazes sim, né? Sim, são exemplos de superação. Nossa. Né? Sim. Então, sobre a pergunta, né, o público que a PAI atende, exato, atualmente, eu acho bem importante colocar isso, porque ainda existe uma confusão sobre qual que é o público que realmente a PAI atende. Tem muita gente que não é atendido pela escola, que tem um pouco de preconceito ainda, mas por falta de informação, de saber exatamente o que está acontecendo ali dentro da escola. Então, o objetivo é realmente esse, é esclarecer essa questão. Então, a APAI, ela é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e que visa pelo atendimento educacional especializado de pessoas com deficiência intelectual, do 0 até o fim da vida. A gente não tem uma idade limite. Quantos anos tem o nosso aluno mais velho, Aline? 75 anos. Nós não temos uma idade limite ali. Então, nós temos uma bebezinha, né, de alguns meses e até esse aluno que já tem mais de 70 anos. Então, o objetivo é promover a atenção integral dessa pessoa, mas ela precisa ter deficiência intelectual, né? E muita gente acaba confundindo a deficiência intelectual com doenças mentais. E isso é um tanto diferente. A gente não atende pessoas com doenças mentais na APAI, né? Então, as pessoas confundem porque o nome é parecido, né? Então, deficiência intelectual, doença mental, até alguns anos atrás ainda a gente chamava de doença mental mesmo, algumas deficiências. Então, a gente teve essa mudança na nomenclatura, a gente mudou alguns nomes de alguns anos para cá, mas para fazer essa diferenciação mesmo. Então, o que seria a deficiência intelectual? O DSM, que é um manual internacional que tem todas as doenças lá dentro, tudo o que vocês imaginarem tem dentro desse manual. Ele vai dizer para a gente que a deficiência intelectual é um funcionamento significativamente inferior à média. Então, está ligado a condições genéticas, como algumas síndromes, e ela tem um comprometimento na alteração do desenvolvimento cerebral ali, desde a concepção intrauterino, quando está no desenvolvimento aqui do feto, por condições no momento do nascimento, ou por condições que acontecem nos primeiros anos de vida ali. Mas ele tem esse comprometimento no funcionamento cerebral. E aí vai estar acompanhado por algumas limitações no funcionamento adaptativo, né? Na comunicação, no trabalho, nos autocuidados, na escolarização. Então, vai vir com esses atrasos, né? A doença mental, doença mental como depressão, ansiedade, bipolaridade, ela também tem alguns atrasos, na adaptação do sujeito, na convivência do sujeito com a sociedade, mas ela é bem pontual e ela é causada por alguns fenômenos psíquicos. Um paciente com doença mental em tratamento, ele consegue ter uma vida próximo, né, ao esperado para a idade dele ali, e sem muitos comprometimentos em áreas afins, como a socialização, o trabalho, né? A pessoa com deficiência, ela já vai apresentar um comprometimento muito maior, ela vai precisar de estimulações específicas, e ela vai ter um atraso nessas áreas que eu citei, né? Como o trabalho, como a escola, como os autocuidados, diferente da doença mental. Às vezes, a deficiência intelectual, ela vem acompanhada da doença mental também, mas, em geral, né, quando a gente fala de deficiência intelectual, seria isso, seria esse atraso no funcionamento cerebral, essa condição de desenvolvimento que acabou sendo prejudicada ali logo ao nascimento da criança e que traz vários comprometimentos ao longo da vida dela. Então são esses, e daí no caso vocês, né, a PAI acompanha só
deficiência intelectual. Eu ia perguntar isso falando, eu estava imaginando aqui, se pode vir acompanhado, então você já falou que pode, né? Sim. Aí pode ser, daí é mais difícil ainda. Vamos imaginar, a Aline citou no início o autismo, né? Que ele é um transtorno do desenvolvimento cerebral também. Ele pode vir com deficiência intelectual ou não, né? Então, o exemplo do autismo, ele pode ter, uma criança com autismo pode ter déficit de deficiência, de atenção, o TDAH, ele pode ter transtorno opositor desafiador, que é o TOD, ele pode ter o transtorno de ansiedade, ele pode vir junto com a deficiência intelectual, ou pode ser só o transtorno do espectro autista, né? Então, quando vem associado com outros transtornos, o tratamento ele é um pouco semelhante, mas com a ajuda daí de um psiquiatra, né? A gente vai precisar de algumas medicações para esse controle de comportamento do sujeito. Vai receber todo esse atendimento ali, mas vai ter que ter o acompanhamento desse profissional daí. Exato. E ali na PAI, nós vamos estar recebendo aqueles que têm como comorbidade ou como doença associada à deficiência intelectual. Se ele for uma criança autista, né, mas que não tenha atrasos no desenvolvimento cognitivo, que tenha um coeficiente ali dentro da média, ele não é um público que a PAI atende. Então, se tem problemas de comportamento, né, problemas, às vezes, de dificuldade de socialização, mas tem um desenvolvimento cerebral dentro do coeficiente da média, né, acima de 70, nós não atendemos na escola. Precisa ter deficiência intelectual. E isso é comprovado com o diagnóstico médico? Ou só no acompanhamento ali na deficiência experiência intelectual? A deficiência intelectual, geralmente a gente tem alguns exames psicométricos que são feitos com o sujeito, e aí a gente vai ter um número, uma base ali que vai nos dar indício. Geralmente, quando ele faz esses testes psicométricos, né? E ele tem um número, um resultado menor que 70, isso dá indícios de deficiência intelectual. O teste que a gente chama é o VISC, né? E aí nós realizamos ele nos alunos. Se tem um resultado abaixo de 70, dá indícios de deficiência intelectual. E aí a gente faz uma avaliação integral junto de outras áreas para ver se tem realmente esse comprometimento que o teste está nos apontando. Mas o que indica seria esse teste. O autismo, a gente não tem ainda um teste ou algum exame que dê o diagnóstico. Ele é uma avaliação comportamental, às vezes ela demora até alguns meses, porque daí a gente tem que observar as características no sujeito e às vezes nem sempre é tão fácil observar isso. Agora, a deficiência intelectual, nós temos esses testes psicométricos que nós realizamos. 9h40, isso não chama mais a nossa atenção, né, do trabalho de vocês, né, porque acompanha, né, Alina, pessoas, né, de vários tipos, como você está falando ali, e é através do trabalho de vocês, da convivência ali, que vocês vão, né, percebendo ainda mais isso, né? Até assim, é muito bom esclarecer essa questão, né, principalmente dos testes, essa questão de avaliação, porque às vezes a comunidade pode pensar, como fazer? Às vezes eu estou percebendo... E muda, às vezes, de um ano para o outro? Então, inclusive são 2 anos, né, Sabrina, que essa avaliação ocorre. Então, de 2 em 2 anos? Isso. Antes, não. Ela ocorre a cada 2 anos, como a Sabrina falou. O teste indicativo é o VISC, que é a psicóloga que aplica. Então, não é assim aleatório. A gente tem um parâmetro, vamos dizer, a gente consegue ver através de números, igual ela falou. A média é 70, então abaixo da média já vai estar vendo onde vai estar escalonado. Mas não é feito um trabalho, esse não é. Então é toda uma investigação, é toda uma equipe, né? Como a Sabrina mesmo falou. O teste indica, mas como somos uma equipe, nós temos que passar por todas as áreas, né? Para a gente ter certeza no final
Quando acontecem esses testes, a gente senta depois em reunião e a gente analisa todas as áreas, a área da psicologia, a área da pedagogia, né? Para chegar num resultado. A área da fono, para a gente chegar num resultado, para a gente dizer, esse aluno é nosso, e ainda a gente tem o médico, que é o neurologista, que vai dar o diagnóstico. Aí que nós podemos dizer, esse aluno é um público da APAE ou esse aluno não é. Em cima desse diagnóstico final Sim. do médico daí. Sim, às vezes a gente demora 2 meses, 3 meses, né, para a gente estar conseguindo fechar uma avaliação. Então, até porque é um ser humano, então a gente tem que ter todo o cuidado para a gente ver se esse aluno tem uma deficiência intelectual ou não, né? É porque muitas vezes o aluno ele chega com um diagnóstico já pré-formado por pessoas que não estão dentro da escola, o que é natural. Que pode ser que mude depois no final. Não que mude, mas às vezes a família pensa, né? Ele tem tal transtorno, então vamos lá que ele vai estudar lá na APAE. Mas na APAE precisa ter a deficiência intelectual. E esse processo de avaliação, às vezes ele demora. Uma coisa que é bem comum na escola, por exemplo, alunos que não estão conseguindo aprender dentro da escola regular, né? Então, esse período de pandemia evidenciou também muitas dificuldades escolares. Então, mas não quer dizer que esse aluno que não aprendeu o conteúdo indicado para a série dele, ou que teve uma reprova, que ele tem uma deficiência, ou que ele tem um atraso ali, que ele é um aluno da APAE. Então, às vezes, ele está assim, com muitos atrasos, mas o visto que ele não é um teste que vai pedir para escrever, que vai pedir para ler, são de funções executivas do cérebro que vai dizer se você tem indícios de atraso, de deficiência ou não. Então, às vezes, a pessoa ela chega ali na escola com alguns atrasos, mas isso também não necessariamente indica que ele tenha deficiência intelectual. Às vezes, no final da avaliação, a indicação da escola é um reforço ou uma psicoterapia comportamental fora da escola, ou um tratamento fonoaudiológico, né? Mas que não ali com a nossa equipe, porque daí o aluno nem sempre, no final, ele vai ser nosso, mesmo que ele tenha algumas dificuldades. Ele precisa ter a deficiência comprovada, né? Entendimos, você vê, né, Oliveira? A gente, como você falou, não é porque que pode acontecer os dois casos. Pode acontecer da criança, da pessoa ter, né, e a família não querer que vá para pai, e pode ser, como você está falando, de não ter, né, essa necessidade, e a família querer, né, que matricule na pai, que acompanhe a pai, e não é assim, né, como você está falando. Olha a importância da informação, né? Exato. Tem mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Amanhã, então, vai estar aqui. A gente provavelmente vai ser o assistente social, que vai falar, né, em relação aos direitos da pessoa com deficiência, né? Até o próprio tema da semana nos reverte a isso, né? Sobre a questão dos direitos também, né? Assistente social é o que busca muito isso, né? Isso. Como a diretora falou ontem, Edna, ele está trabalhando muito juntamente com o jurídico, né? Para ver bem essa questão dos direitos, direito das famílias, direito dos alunos com deficiência intelectual. Como vocês podem perceber, a PAE ela tem as suas áreas, né? Então, elas são respeitadas na sua íntegra. Então, a gente tem toda uma equipe para trabalhar independente das áreas. Cada um na sua área, o profissional vai estar trabalhando. E isso que fica importante para a gente estar informando essa semana, né? Todo esse funcionamento realmente, né, da escola, que se faz por uma equipe, sempre para a gente conseguir o melhor, com certeza, para o nosso aluno. Se somando, né, tudo isso, né, para chegar lá na frente, para ter um resultado, né? Pode. Eu acabei lembrando de uma coisa, que o diagnóstico de deficiência intelectual ele é feito só a partir dos 6 anos de idade. A partir dos 6. Mas a escola, quando a criança ela é menor, nós atendemos quando ela tem algum atraso no desenvolvimento global que possa nos dar indício de que futuramente ela vá ter essa deficiência, ou que ela só tenha um atraso realmente. Então, dos
0 até os 6 anos de idade, uma criança com atraso na fala, com atraso motor, ele pode estar recebendo atendimento na escola dentro da estimulação essencial, porque o diagnóstico de deficiência intelectual é a partir dos 6 anos. Então, quando a criança entra ali na idade de primeiro ano, né, Aline que é pedagoga, às vezes pode até pontuar melhor, aí ele só fica na escola se tiver deficiência intelectual. Então pode ser que fique até os 6 anos e depois... Exato, e depois a criança ela tenha suprido esse atraso com a estimulação essencial e aí ela acabe sendo inserida dentro do ensino regular. Mas o diagnóstico de deficiência intelectual, esse teste, ele é feito depois dos 6 anos. Antes disso, a gente usa alguns outros testes informais, mas a gente não caracteriza aquela criança como deficiente intelectual, mas com um atraso global daí do desenvolvimento dela ou outro diagnóstico, síndrome que ela tenha. Você que coordena, então, isso já ocorreu aqui em Mauá, essa situação? Já até mesmo a gente, igual nós falamos ontem, a gente procura trabalhar a prevenção, né? A gente em todos os momentos trabalhar. De todo jeito, o trabalho da prevenção ali que fez, mesmo para essa pessoa, já vai servir de muito, né? Sim, porque a gente pensa na prevenção, então a gente pensa ali que de 0 a 3 anos, a gente já está trabalhando uma prevenção, se ele está na escola, porque de 0 a 3 anos, a gente já vai perceber se ele está com algum atraso, ou na fala, ou na área motora. Então, a gente vai estimular, né, muito mais em todas as áreas, principalmente aquele que está em defasagem, para quando ele chegar nos 6 anos, vai conseguir fazer o teste, né, passar pela equipe, de uma forma global, e daí ele vai poder ir para o ensino regular com segurança. Né? Hoje nós pensamos, particularmente, nós gostamos que o aluno vá alfabetizado. Né? É uma questão que assim, a escola... Mas a gente já percebe, porque a gente percebe as áreas que, né, ele conseguiu atingir. Então, ele saiu do pré, vai para nós é a primeira etapa, mas vai para um primeiro ano. Se nós percebermos que ele vai estar com todas as áreas, ele tem condições de ser alfabetizado, com certeza ele vai para a inclusão. Mas, quando a gente percebe que tem alguma área ainda em defasagem, até mesmo no comportamento, a gente espera um pouco mais, trabalha-se um pouco mais, lógico que chama o professor, família, para depois fazer a inclusão desse aluno. Como você falou, é tudo baseado em tudo o resultado dessa equipe, né? Todos avaliando. Sim, sempre a equipe avaliando, até mesmo para a gente errar menos, né? Porque ser humano vai estar errando, né? Com certeza. Mas para a gente errar menos. O bom do ser humano é isso, né? A gente ter a capacidade de errar, não precisa corrigir para estar aprendendo, né? Então, a gente pensa em áreas, a gente pensa em disciplina, pensando no fundamental, a gente tem que tentar errar menos. Então, a gente tem que sempre estar trabalhando em equipe, porque todos juntos a gente vai conseguir ter êxito nesse trabalho. Você que faz o direcionamento, mais ou menos? Dentro da escola, o direcionamento geral é da diretora, né? Que ela trabalha, a diretora vê todas as áreas, né? Dentro da escola. A parte pedagógica fica né, comigo, digamos assim. A gente que vai direcionando, mas em todos esses momentos, tipo assim, quando a gente vai fechou a nossa parte diagnóstica, a diretora sempre está junto, né, também, até mesmo porque a diretora também é pedagoga, a Edna também, né, tem um olhar pedagógico, então ela sempre está junto em todos esses momentos. E vão direcionando. Sim, tem que estar direcionando também, né, mas em todos esses momentos sempre a diretora também está junto. 9h50. Tem mais alguma colocação? Lembrou de mais alguma? Você atende mais uma outra PAI ou só Mauá da Serra? Não, só Mauá da Serra. Só Mauá da Serra. Você é recém-formada? Não, eu já sou formada desde 2015. Lá em Apucarana eu presto serviço em uma entidade privada lá nos outros dias daí. Posso te perguntar qual que você prefere no trabalho, lá ou a PAI?
É que tanto lá quanto aqui eu trabalho com desenvolvimento atípico, né? Eu não atendo o público... Então não tem muita diferença. Não tem muita diferença, tanto lá. A diferença é que aqui, né, eu estou na escola, a gente foca mais na parte, querendo ou não, educacional, porque nós somos uma escola ali. E em Apucarana eu tenho um foco maior no atendimento clínico, né? Então, mas tanto aqui quanto lá, eu só trabalho com desenvolvimento atípico, né? Um público maior aí de crianças dentro do espectro autista. 9h51, em nome dos nossos apoiadores, em nome da nossa comunidade, a gente agradece a presença de vocês aqui, né? Isso enriquece aqui a nossa humilde programação, a gente poder estar levando, né, para nós é uma alegria imensa, isso que a gente está podendo estar fazendo junto, né, mais uma vez, mais esse ano, e enriquece muito o nosso momento aqui, o nosso horário, né, Oliveiras? É um prazer enorme, viu, Aline? Gente, contem sempre conosco aqui, né? Não só nessa semana, que é especial, né? Tá aí nesse momento especial para isso, né? Para a gente refletir, nós como pai, como mãe, como sociedade, né? Mas todo um sempre, tá? A gente quer ser parceiro aqui e sabe que a informação, né, ela é fundamental nas nossas vidas, né? E que bom que a gente pode aqui, né, estar fazendo essa parceria para estar levando um pouco de informação, né? E a gente agradece mais uma vez a presença de vocês aqui. Nós que gostaríamos de agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, agradecer todos os ouvintes da rádio também, agradecer a diretora Edna, que proporciona esse momento para todo mundo, ela que idealiza esse momento também, né? A diretoria da PAI, né? O seu Carlos Camiguchi, o Jair. Parceiraço de sempre ali, de sempre. A toda a escola, que com certeza está nos ouvindo, né? Um abraço. E a vocês, né, mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos aqui e, mais uma vez, celebrando, né, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e que começamos muito bem, né, e essa semana, até mesmo começamos a semana com os alunos na escola e isso nos dá, assim, a gente ficou com o coração bem aquecido, porque ver os alunos novamente nos ajudou muito a... então começou ontem o retorno deles? Isso. Não de 100%, mas de uma grande... Então, nós, quando foi para a gente retornar, né, foi feita uma pesquisa com os pais, os alunos que os pais queriam que retornassem. Isso. Aí os pais foram assinando, né, tem que ter esse documento. Aí a gente fez um cronograma, porque as salas são pequenas, né? Como acho que a gente até citou ontem. Então, a gente faz por escalonamento. E a gente iniciou a semana ontem com os nossos alunos na escola. Então, os alunos, a maioria, eles vão a cada 2 dias, né? E fica um período integral. Integral que eu digo, tipo, das 7h30 às 11h30, né? E à tarde, de 15h para 1 até 4h30. E nós ficamos assim, estamos com a semana celebrando esse retorno. Quase no sistema híbrido que fala. Vem um tanto, vem na segunda, outros vem na terça. Mas com 100%, vamos dizer assim. Eu acho que 90%, vamos dizer assim. Porque tem alguns casos que tem outras comorbidades, né? Já tem já são assim bem mais sensíveis, então mas daqueles que poderiam estar ali, está com 100%, vamos dizer assim, olha que beleza. Mas também esse trabalho que vocês fazem ali, né? E a alegria deles, né? O retorno foi muito gratificante. Uma comemoração a mais para nós nessa semana. Com certeza. Eu também faço das palavras da Aline a minha, agradeço toda a equipe, todas as pessoas que ela citou, nem vou comentar que às vezes a gente esquece um nome ou outro, né? E também me coloco daí à disposição para as famílias aqui de Mauá da Serra que estão nos ouvindo, se surgiu alguma dúvida, se eles observam alguma coisa, a escola está ali aberta, vai ser um prazer recebê-los para tirar essas dúvidas, para verificar se seria o caso de iniciar uma avaliação ou não, ou qualquer outra coisa relacionada à deficiência intelectual ou a transtornos mentais, né, que tenha ficado e que talvez a gente não tenha conseguido esclarecer. Fico à disposição também da população de Mauá da Serra. 9h55, né? Mais uma vez, mando lá nosso abraço para toda a equipe de vocês lá, para a bela equipe, né? Vão com Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês, o trabalho de vocês lá, tá?
suma importância, não só para essas pessoas, né, para os seus familiares, mas para todos nós, para toda a nossa comunidade. Que Deus abençoe. Muito obrigado. 9h55. O que está programado aí, Oliveira Alves? Vamos para um bloco dos nossos apoiadores, daí voltamos para finalizarmos aqui mais uma edição do Show da Manhã, na manhã dessa terça-feira, dia 24 de agosto. Se todos se unirem, a força será bem maior. Você sabia que existem leis que instituem que, de 21 a 28 de agosto, se comemore a Semana Nacional e Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Serve para sensibilizar a sociedade, combater o preconceito e a discriminação. As ações das APAES são voltadas para as pessoas com deficiência que nos ensinam sobre amor e superação. Junte-se a nós, colabore para uma sociedade mais justa e inclusiva. Conheça nossas entidades pelo site www.apaipr.org.br ou visitando a APAE do seu município. Me dê sua mão, pois a minha esperança